Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, todos os dias aqui trazendo uma mensagem. Para mim sempre é uma mensagem de esperança e uma mensagem de fé, porque quando nós falamos da Palavra de Deus, mesmo que às vezes aquela palavra seja dura aos nossos corações, aos nossos ouvidos, ela sempre vai ser uma mensagem de esperança. São Pedro tinha uma maneira bem diferente de falar de Jesus. Engraçado que esse homem viveu tão próximo a Cristo e quando ele vai falar de Jesus, a impressão que a gente tem, por mais que a gente sabe, né, tudo aquilo que Pedro quis falar sobre Jesus, o que ele conheceu, experimentou, vivenciou junto com Jesus, mas as suas palavras às vezes têm uma outra tônica, diferente daquilo que nós costumamos ouvir a partir dos evangelhos, vindo de fato da boca de Jesus. Pedro hoje fala da multiforme graça de Deus. O que seria isso para nós hoje? Traduzindo de uma maneira bem simples, seria justamente entender as formas que nós temos de trazer presente os dons que Deus deu a cada um de nós. A graça é um dom, a graça é um mistério, a graça é aquilo que nos fortalece e nos faz caminhar adiante, mesmo diante das dificuldades, mesmo tendo, melhor dizendo, diante de nós as dificuldades, as tribulações da nossa vida comum, digamos assim. Em meio a isso, segundo Pedro, nós precisamos desenvolver aqueles dons primeiros. Pedro diz isso de maneira até bem enfática, incisiva, dizendo: os dons primeiros precisam ser colocados a serviço. Não vamos querer criar dons que nós não temos. Viver a partir daquilo que temos e que temos certeza, ou pelo menos quase certeza, de que nós podemos viver a partir dele. Pedro diz: olha, se você tem o dom de falar, você tem que usar a sua palavra para pregar, para falar de Jesus. Se você tem o dom de administrar, que você administre bem as coisas e faça isso de maneira legítima e verdadeira. Se você tem a capacidade de ler e de interpretar aquilo que você lê, que você faça isso também com propriedade e sempre a partir da graça de Deus. Não deve buscar aquilo que não se tem. Isso é o suficiente. E ao longo da vida a gente vai experimentando outras coisas e vamos percebendo que a graça de Deus vai estar presente também nas outras coisas que nós vamos desenvolvendo. Mas para Pedro, o importante é isto, é observar diante de Deus e a partir da sua oração, como, por exemplo, eu posso servir a minha comunidade. E aí quando você atualiza estas coisas, você pode pensar assim: mas eu preciso estar dentro de uma comunidade, dentro de uma paróquia, para exercer os dons que Deus me deu? Não. Dentro no seu trabalho, né, nas coisas que você faz, nas coisas mais simples, independente de como é esse seu trabalho e como você exerce a sua profissão. O importante é fazer desse lugar e daquilo que você exerce, de fato, um canal ou um fio condutor para que as pessoas conheçam a graça de Deus. Por isso, Pedro fala dessa multiforme, por isso que Deus fala dessa graça de Deus. Existem coisas que nós não escolhemos, mas que estão presentes em nós. O que resta a cada um de nós, e São Paulo também bate um pouco nessa tecla, é de que nós precisamos cada vez mais, ao descobrir essa potência que nós temos, esse dom que nós temos, que a gente exerça isto e trabalhe isto em prol de uma comunidade. Porque quando o dom, se ele não for trabalhado, ou se ele for trabalhado mais em proveito próprio, eu não digo que ele deixa de ser dom, mas ele não causa a repercussão ou traz frutos como deveria. Então, por isso, hoje vamos pensar nisso. Peça a Deus que te inspire e te diga qual é o seu dom e como você deve colocá-lo ao serviço da sua comunidade. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.